Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos. Depois de um longo período aí sem lives, essa é a 42ª semana consecutiva de lives, de leitura de livros aqui no perfil da Motivada para Motivar e lá no meu canal do YouTube, o Motivada para Motivar. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas para a gente fazer as anotações. Bom, abrir aqui. Bom dia, Cauê, seja bem-vindo. Como a gente faz? Deixa eu enviar aqui o aviãozinho para chamar as pessoas, porque senão o Instagram não notifica, né? E aí as pessoas não sabem que eu estou em live, então vou enviar aqui para algumas pessoas. Como a gente faz todos, antes da gente ler o livro, comece pelo porquê, a gente sempre lê, faz a leitura do devocional, para saber o que Deus quer de nós, né? Hoje é dia 24 de abril, certo? 24 de abril. Que diz assim: Ele tem sido fiel. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Bom dia, Mega Design, Anique. Cada passo da minha caminhada com o Senhor, Ele tem sido fiel. Mesmo quando eu não entenda tudo, Ele está no controle, apesar do meu coração estar quebrado. Algumas vezes o Pai me curava. Nas estações de espera que pareciam intermináveis, Deus continuava trabalhando. Às vezes, eu não conseguia encontrar as palavras para orar, mas o Espírito Santo intercedia por mim. As lágrimas enchem os meus olhos ao pensar no tamanho de sua fidelidade. É certo que o Senhor não falhará. No entanto, muitas estão vivendo uma fase em que não são capazes de crer nessa verdade. E isso quebra o meu coração. Espero que hoje você possa compreender de uma vez por todas as nossas emoções são reais, mas elas não mudam a verdade de Deus. Talvez em meio ao sofrimento e cansaço, você não consiga enxergar a presença do Pai agora. O segredo nessas horas será se agarrar ao que você já sabe, que Ele esteve sempre ao seu lado e jamais irá abandoná-la. Quem sabe você esteja ferida e desacreditada, e eu sei bem como é estar no seu lugar, mas também posso afirmar que pela graça de Deus encontrei a cura, e é por essa razão que deixo o seguinte conselho: levante-se e caminhe mais um pouco. Abra-se para o refrigério dos céus e permita que seus pés sejam fortalecidos. Mesmo que as circunstâncias terrenas apontem o contrário, a restauração espera por você logo ali. Creia que Deus é de fato quem Ele diz ser, fiel. Ok? É isso. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós, independente das circunstâncias que temos vivido, Ele tem sido fiel. Os dias não são fáceis, são difíceis, mas o Senhor tem sido fiel.
Amém? Gente, nós estamos lendo esse livro aqui, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Eu confesso a vocês que eu não sabia o quanto esse livro, ele fala às empreendedoras. No quanto esse livro tem uma linguagem tão direcionada para nós. Alergia das páginas, gente, me dá uma coceira no nariz. O quanto esse livro, ele fala aos empresários, aos empreendedores. Então, eu tinha uma noção que ele falava de empreendedorismo, até porque muitos mentores sempre indicavam esse livro. Mas eu não sabia que era tanto assim, tá? Mas tem sido muito bom para mim, tem dado, assim, um direcionamento diferente para aquilo que eu já pensava, que é sobre venda, sobre relacionamento, sobre olhar o cliente. Ele fala, o capítulo 6, para você que tem funcionário, 1, 2, né, não importa a quantidade, mas para você que tem funcionário, olhar para o funcionário, né, dar acesso ao funcionário, fazer com que o funcionário se sinta pertencente à empresa que ele trabalha, tá? A única diferença entre você e um homem das cavernas é o carro que você dirige. O motivo para a raça humana ter sido tão bem sucedida não é o de sermos os animais mais fortes. Longe disso. Tamanho e poder por si sós não garantem sucesso. Tivemos sucesso como espécie graças à nossa capacidade de formar culturas. Culturas são grupos de pessoas que se reúnem em torno de um conjunto comum de valores e crenças. Quando compartilhamos valores e crenças, criamos confiança. A confiança nos outros permite que confiemos na ajuda deles para proteger nossos filhos e assegurar nossa sobrevivência pessoal. A possibilidade de sair da toca para caçar ou explorar, confiando que a comunidade vai proteger sua família e suas coisas até você voltar, é um dos fatores mais importantes na sobrevivência e no avanço da nossa espécie. Dizer que confiamos nas pessoas que têm valores e crenças em comum conosco não é, em si mesma, uma afirmação profunda. Existe um motivo para não sermos amigos de todas as pessoas que conhecemos. Somos amigos de pessoas que enxergam o mundo da mesma forma que nós, que compartilham nossas ideias e nosso conjunto de crenças. Não importa quanto alguém pareça no papel ser compatível com você, apenas isso não garante uma amizade. Pode-se pensar nisso em uma macroescala também. O mundo está cheio de culturas diferentes. Ser americano não é melhor do que ser francês. São culturas diferentes, nem melhores, nem piores, apenas diferentes. A cultura americana valoriza fortemente ideais de identidade unificada, confiança de grupo e de joie de vivre. Repare que usamos uma expressão em francês para descrever um estilo que prioriza a alegria de viver. Coincidência? Talvez. Algumas pessoas se encaixam bem na cultura francesa e algumas pessoas se encaixam bem na cultura americana. Não é uma questão do que é melhor ou pior, são apenas diferentes. A maioria das pessoas que nasce e é educada em uma cultura vai, por razões óbvias, acabar se encaixando razoavelmente bem nessa cultura. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que cresceram na França e nunca se sentiram pertencentes ao país. Estão desajustadas em sua própria cultura.
por isso se mudaram talvez para os Estados Unidos, movidos pelos sentimentos que têm em relação ao porquê daquela cultura. Foram atrás do sonho americano e emigraram. Diz-se sempre que os Estados Unidos são abastecidos em grande parte por imigrantes. Mas é falsa a noção de que todos os imigrantes têm espírito empreendedor. Talvez apenas aqueles que são visceralmente atraídos para os Estados Unidos. É isso que faz um porquê, quando é compreendido com clareza, atrai pessoas que acreditam na mesma coisa e presumindo que se encaixam bem naquilo em que os americanos acreditam e em como eles fazem coisas. Esses imigrantes dirão, eu gosto daqui, ou eu amo este país. Essa reação visceral tem pouco a ver com os Estados Unidos e mais a ver com as próprias pessoas. É como se sentem em relação à oportunidade e à capacidade de prosperar em uma cultura a qual sentem que pertencem, ao contrário daquela de onde vêm. WM Treinamentos, seja bem-vindo. Dentro do grande porquê que são os Estados Unidos, isso se subdivide ainda mais. Algumas pessoas se adaptam melhor a Nova York e outras a Minneapolis. Uma cultura não é melhor ou pior do que a outra, é apenas diferente. Muitas pessoas sonham em se mudar para Nova York, por exemplo, atraídas pelo glamour ou por perceber na cidade uma oportunidade. Chegam com aspirações de alcançar grandes feitos, mas não consideram, antes de fazer a mudança, se vão adaptar à cultura. Alguns conseguem, muitos não. Inúmeras vezes tenho visto pessoas virem a Nova York com grandes esperanças e sonhos, mas o não encontram. O trabalho que queriam ou o encontram, mas não aguentam a pressão. Não são tolos, fracos ou ruins, apenas não se encaixam bem. Eles podem ficar em Nova York e se esforçar mais do que o necessário, odiando seus empregos e suas vidas, ou podem se mudar. Quando se mudam para uma cidade na qual se adaptam melhor, Chicago, São Francisco ou qualquer outro lugar, não raro ficam mais felizes e são mais bem-sucedidos, racionalmente. Nova York não é melhor ou pior do que outras cidades, apenas não é a ideal para todo mundo. Como todas as cidades, só é a certa para aqueles que se adaptam bem a ela. O que a gente está falando aqui, gente, para quem entrou aí na live? A gente está falando aqui, a gente está lendo o livro, tá? Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, e ele está falando aqui de diferenças, ok? De adaptação. Pense um instante sobre o que é uma companhia. Uma companhia é uma cultura, um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um conjunto comum de valores e crenças. O que une uma companhia não são produtos ou serviços. O que a torna forte não é o tamanho ou a pujança, é a cultura. A noção de que há crenças e valores que todos, do CEO até o recepcionista, compartilham. O que ele está dizendo aqui para a gente? E ele usou o exemplo da França, dos Estados Unidos, das cidades dos Estados Unidos, Nova York, Minneapolis, São Francisco, de imigrantes que vão para lá, para esses lugares, e muitos não se adaptam a Nova York. Nova York é um sonho. Eu vou morar em Nova York, né? Eu vou morar na Califórnia, eu vou morar... Só que às vezes as pessoas vão para esses lugares e não se adaptam. E isso porque é cultural. É cultural. Tem pessoas que moram no Brasil e não se sentem bem. Por isso, quando elas têm a oportunidade, elas vão para outros países.
Porque não se adaptou à cultura. Ah, mas ela nasceu aqui, tá? Mas ela não, a mente dela não se adaptou. O estilo de vida que ela quer, aqui ela não vai encontrar, talvez. Ou, tá lá nos Estados Unidos. Mas o meu estilo cultural é parecido com os brasileiros, então eu vou para o Brasil. E muitos vêm morar no Brasil, a gente vê isso. E o que ele está usando aqui? Ele está comparando a essas pessoas que têm essa dificuldade de adaptação em algumas cidades, em alguns países, às empresas. Ele está dizendo aqui que uma empresa, uma companhia, né, a sua empresa, seu empreendedorismo, ainda que tenha 1, 2 funcionários, não gira em torno do produto ou do serviço, mas da cultura. E a cultura, ela é cheia de quê? Dos seus princípios e valores da empresa. Assim, segue-se a lógica. O objetivo não é contratar pessoas que apenas têm uma coleção de aptidões de que você necessita. O objetivo é contratar gente que acredita naquilo em que você acredita. Pessoas que vão aderir ao seu estilo de vida. Gente, pensa comigo. Vamos aqui. Vamos usar um exemplo. Deixa eu tentar. Vai vir um exemplo, certo? Não veio aqui, não formou na minha mente, mas vai vir. Vamos seguir aqui. Encontrando as pessoas que acreditam naquilo em que você acredita. Então, se você é empreendedor e está pensando em expandir o seu negócio, em ampliar o seu empreendedorismo para empresarial, porque empresarial você precisa de um espaço, você precisa de funcionários, de uma equipe, ainda que seja no online, né? Você precisa encontrar pessoas que acreditem naquilo que você acredita. No início do século XX, o aventureiro inglês Ernest Shackleton começou a explorar a Antártida. Roald Amundsen, um norueguês, acabava de se sagrar o primeiro explorador e chegar ao Polo Sul, deixando uma conquista remanescente, a travessia do continente pela ponta mais meridional da Terra. A parte terrestre da expedição deveria começar no frígido mar de Wendel, abaixo da América do Sul, e atravessar 2.700 quilômetros, passando pelo polo até o mar de Ross, abaixo da Nova Zelândia. O custo na época, na estimativa de Shackleton, seria cerca de $250 mil. A travessia do continente polar do sul será a maior jornada polar já empreendida, disse Shackleton a um repórter do The New York Times em 29 de dezembro de 1913. Os campos desconhecidos e ainda não conquistados no mundo estão diminuindo, mas ainda resta este grande trabalho. Em 5 de dezembro de 1914, Shackleton e uma tripulação de 27 homens partiram para o mar de Weddell, na Endurance, um navio de 350 toneladas que fora construído com recursos de doadores privados do governo britânico e da Real Sociedade Geográfica. Àquela altura, a Primeira Guerra Mundial se intensificava na Europa e o dinheiro estava cada vez mais escasso. Doações feitas por crianças de escolas inglesas pagaram as matilhas de cães. Bom dia, Vilana, bom dia. Papel Colorido RJ, minha patrocinadora. A Paz. Página 103. Apenas poucos dias depois de deixar a ilha Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, o navio deparou quilômetro após quilômetro com blocos de gelo e logo ficou preso, pois o inverno estava chegando adiantado com grande fúria. Deixa eu abrir, Evilana está aqui, né? Evilana, esse capítulo aqui, que é o capítulo 7, é o 7, gente, ou ainda é o 6? Não, ainda é o 6.
tem uma parte aqui que ele está falando que uma empresa quando está em expansão, aí eu lembrei de você, da Êxodos, né? Êxodos Seguradora. Olha aí, gente, quem está precisando de seguro para o seu carro. E entre outras coisas, tá? Que eu descobri numa conversa com ela, na reunião, que não é só sobre seguradora de carro. Que quando a empresa tem funcionários, você precisa na hora de contratar, de selecionar pessoas, então por isso é muito importante, além do perfil comportamental que nós vamos fazer, claro que vai te ajudar muito, é você entender se aquela pessoa que você está contratando, que você está chamando para somar à sua equipe, ela tem os mesmos princípios e valores que você e ela acredita naquilo que você acredita. A pior coisa, gente, para um empresário é ter funcionários que não acreditam naquilo que a empresa passa, naquilo que a empresa vende, naquilo que a empresa oferece. A pior coisa, gente, é a pior coisa. Eu vou usar um exemplo já favorável. Eu trabalhei 10 anos no aeroporto, como a maioria aqui sabe, e eu era vendedora de perfumaria representando uma marca. A marca que eu representei, por último, né, eu representei 3 marcas no aeroporto. Da primeira vez que eu trabalhei, eu representei uma marca chamada Guerlain, que é uma marca de perfumistas. Era uma marca totalmente diferenciada, muito difícil de vender, porque ela realmente era diferenciada das outras. Então, assim, as outras eram marcas que vieram da moda e criaram seus perfumes, seus batons, seus cremes. Então, elas primeiro eram marcas já conceituadas na moda, no mundo da moda, né? Prêt-à-porter, enfim, desfiles de alta costura, e que criaram os seus perfumes, as suas fragrâncias, os seus batons e tal. A marca Guerlain não. A marca Guerlain não tinha nenhum vínculo com relojoaria, assim como Bulgari, Tiffany, qual outra? Não lembro agora qual a outra de relojoaria. Hermès, né? Não tinha. Mas era uma marca de perfumistas. Então, eles tinham a cultura de criarem perfumes. Eles eram perfumistas desde sempre, tá? Então, Guerlain já se diferenciava. Depois de muito tempo, eu fui representante de Salvador Dalí, uma marca de perfumes. Não era muito conceituada, né? Salvador Dalí, surrealista, meio maluquete, né? Ali, já tinha um estilo de vida totalmente diferente. Mas, gente, eu peguei essas marcas bem diferentes e eu conseguia elevar a venda dessas marcas. Olha, eu era uma excelente vendedora e achava que não gostava de vender. Como é que pode, né? Então, essas marcas bem peculiares foram dadas a mim. E eu conseguia fazer, por exemplo, Salvador Dalí. Eu lembro que Salvador Dalí, na época, quando eu cheguei, não vendia por mês $500. Não vendia $500, porque nunca teve vendedora. E da segunda vez que eu voltei para o aeroporto, eu saí do caixa e o gerente falou, olha, tem uma marca aí que está colocando vendedor a primeira vez e eu vou te colocar. E aí é um pé para você entrar na perfumaria. Eu falei, beleza. Cara, quando eu soube que era Salvador Dalí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa marca? Os perfumes, assim, né? E aí eu vesti a camisa, gente. Vesti a camisa, escolhi o melhor, mais ou menos, perfume ali que eu conseguia passar. Então eu chegava de manhã, passava aquele perfume e falava, vou vender. Gente, a marca não vendia $500 por mês. Eu alcancei a venda de $9.000 por mês. A marca saiu de $500 para $9.000 por mês, porque tinha alguém que decidiu vestir a camisa da marca.
tudo meu era Salvador Dalí. E o que eu fiz? Gente, sem saber, porque eu não tinha desenvolvimento. Mas olha quando você agarra uma oportunidade. Eu fiz com que todas as meninas da perfumaria se encantassem pela marca. Eu pegava as meninas e dava treinamento da marca. Gente, olha esse perfume, não sei o que, o quadro e de não sei quanto, assim, na época eu lembrava de tudo, né? O quadro, isso aqui foi inspirado no quadro, nananana, e eu começava a falar e as meninas, caramba, não sei o que, e é verdade, olha aqui, parece, e não sei o que. Por fim, as meninas já estavam me ajudando a indicar os perfumes, porque eu fiz com que elas se apaixonassem pela mensagem que o perfume passava. Aí, depois a gente teve uma mudança de loja, surgiu a oportunidade de migrar para outra marca, porque o representante de Salvador Dalí teve problema com a empresa e a empresa estava me pagando sozinha. Só tinha eu de vendedora no Rio, no Brasil, só tinha eu. E a empresa falou, tá bom, eles não estão pagando, então a gente não vai ter mais vendedora. Então eu sofri um risco imenso de não ter mais aquela vaga. E aí me colocaram em uma outra marca, só que foi a melhor marca da minha vida. L'Occitane Provence. Gente, vocês não têm ideia que marca é essa. Essa marca eu me identifiquei muito, muito. Então eu vesti a camisa daquela marca. Gente, era tudo, cremes corporais, creme para as mãos, linha para cabelo, perfumes. Eu chegava, aquela marca, ela quando eu podia estar com qualquer problema em casa, familiar, alguma coisa, ou ali mesmo na loja, mas eu chegava no stand da minha marca, ela brilhava como o sol, sabe? E ela tem uma proposta, a marca L'Occitane Provence, de ajudar mulheres em Burkina Faso, na África. Então, o que essa marca faz? Ela alfabetiza as mulheres de uma cooperativa, ela ajuda essas mulheres elas colhem o fruto da manteiga de karité. Na verdade, elas não colhem porque o fruto tem que cair da árvore, mas só as mulheres, né, culturalmente, só as mulheres podem encostar na manteiga de karité. Tá? Os homens não podem tocar, então são as mulheres que fazem tudo manual. Então tem um pilão onde elas socam ali até extrair o óleo da manteiga de karité. E a L'Occitane, ela financia isso, então ela alfabetiza essas mulheres, ela faz com que essas mulheres separem uma parcela dessa manteiga de karité que vai ser vendida para a L'Occitane, mas elas ficam com uma parte para fazer giro ali e fazer os próprios sabonetes, os cremes para as mãos. Então a L'Occitane ajuda essas mulheres. A L'Occitane tem a sua própria plantação de forma orgânica das amêndoas que é utilizada nos cremes. A verbena, né, que é um condimento francês e é utilizado na fragrância, uma das fragrâncias mais conhecidas da L'Occitane, que é a verbena. E aí, gente, eu acredito na sustentabilidade, então, assim, utiliza embalagens recicláveis. Eu me encantei com essa marca. E aí, L'Occitane, de novo, desafio. Nunca tinha tido vendedora. Eu era a única vendedora do Rio. Tinha duas em São Paulo, 3 em São Paulo e nenhuma no Rio. E a L'Occitane vendia exatamente mais ou menos o que Salvador Dalí vendia. $700 foi a maior venda desde que L'Occitane estava no aeroporto. Gente, vocês não têm ideia. Eu vesti a camisa daquela marca, porque aquela marca, em 6 meses, me levou para Punta Cana, minha primeira viagem. E eu fui para um treinamento. Gente, em 6 meses, como vendedora, presta atenção. Eu não tinha nem 1 ano, eu tinha 6 meses como vendedora. Mas eu me identifiquei tanto com aquela marca, eu vesti a camisa daquela marca, que em 6 meses só poderia viajar quem já tinha feito 1 ano na marca. Mas os meus resultados ultrapassaram as vendas de São Paulo das 3 meninas juntas. Eu saí de um valor de $700, que foi quando eu peguei a marca. Vendia um perfume por mês. Um perfume por mês. Eu saí de $700 para $25 mil.
Depois eu alcancei 32 mil. Mas eu saí para 25 mil. E aí a marca não tinha o que fazer. Eles compraram a minha passagem e me levaram para Punta Cana. E eu ganhei uma premiação lá em Punta Cana, num resort Clube Med de Punta Cana, no Caribe. E eu tenho essa premiação até hoje. Por quê? Uma funcionária vestiu a camisa. Eu me identifiquei. A empresa, ela acertou quando me escolheu. Mas eu abria mão de outras vendas, eu ganhava menos que as outras meninas. Por quê? Para eu divulgar a minha marca, eu tinha que ficar mais presa ali. Eu não podia rodar toda a loja e vender tudo como as outras meninas. Então eu ganhava menos que elas. Mas valeu a pena. Porque eu era comprometida. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu não estou fugindo da leitura, tá? A gente está falando de comprometimento, de você achar funcionários, pessoas na sua equipe. Ah, Sandra, mas eu não tenho funcionária, eu sou empresa. Ok, mas você vai precisar de alguém do marketing daqui a um tempo, você vai precisar de um parceiro. Então procure pessoas que acreditem naquilo que você acredita. É sobre isso. Porque muitas vezes no desejo de ter pessoas com a gente aceita qualquer um. Pega qualquer currículo. Ah, fulano indicou, tá precisando. Gente, esse negócio de tá precisando é muito complicado. Não contrate porque a pessoa tá precisando. Entreviste. Faça perguntas para ver se a pessoa está alinhada com seus princípios e valores e a cultura do que você está construindo. Ok? Deixa eu ver onde tá. O gelo se fechou em torno do navio Shackleton e a sua tripulação ficaram encalhados no Oceano Antártico durante 10 meses, enquanto o Endurance se desviava lentamente para o norte até que a pressão das banquisas de gelo acabou por esmagar o navio. Em 21 de novembro de 1915, a tripulação o viu afundar nas águas geladas do mar de Wendel. Encalhados no gelo, a tripulação do Endurance embarcou em seus 3 botes salva-vidas. A Nick é sincera. É verdade. É verdade. Se nem você acredita, como que você vai atrair pessoas para acreditar em você, na sua marca? Fala aí. Que fichas caem para você, Anique? Anique, eu vou parar de te chamar para você entrar na minha mentoria, Anique. Para a gente revolucionar esse teu perfil aí. Acreditar, mudar, alcançar o público certo. Meu atendimento na mentoria, gente, é personalizado. Nós vamos ali, tratar as suas dores, as suas demandas. É um investimento que você faz totalmente diferente de um curso que você compra, que é genérico, é para todo mundo. A minha mentoria não, a gente vai na demanda de cada um, tá? Até ter resultado. Lá, Shackleton deixou para trás todos, menos 5 de seus homens, e embarcou em uma arriscada jornada de 1.300 quilômetros de mar encapelado para buscar ajuda, que eles por fim encontraram. Ah, eu vi. Você e você. A cara da Nick é a melhor. O que faz a história do Endurance ser tão notável não é a expedição em si, mas o fato de que no decorrer de todo esse martírio ninguém morreu. Não há histórias de pessoas precisando se alimentar de outras pessoas, nem de motins. Não foi sorte, foi porque Shackleton contratou quem se encaixava no projeto. Olha isso. Ele contratou quem se encaixava no projeto. Contrate pessoas que queiram estar com você. Liderança. Por isso que eu fiz uma reunião lá na igreja e chamei pessoas que estão comprometidas. Se fosse 2, ok, eu vou trabalhar com aquelas 2. Porque que adianta ter um departamento cheio
de pessoas que estão ali só para apontar os problemas e não trazem uma solução. Só para esquentar a tua cabeça. Não quero. Não quero. Quando você preenche os quadros de uma organização com gente que se encaixa nela, que acredita naquilo que você acredita, o sucesso é consequência natural. É como foi... E como foi com Shackleton achou que essa incrível tripulação, como foi que ele achou? Com um simples anúncio no The Times de Londres, ó. Compare isso com a maneira como contratamos pessoas. Da mesma forma que Shackleton postou anúncios, às vezes contratamos um recrutador para que ele encontre alguém para nós. Mas, de forma geral, o processo é o mesmo. Apresentamos uma lista de qualificações para o trabalho e nossa expectativa é que o melhor candidato será aquele que se encaixar melhor nesses requisitos. A questão é como redigimos este anúncio. Todos mencionam o quê e se esquecem do porquê. Um anúncio de precisa-se de executivo de contas com no mínimo 5 anos de experiência e conhecimento do setor. Venha trabalhar para uma companhia fantástica em rápida ascensão, com um salário acima do mercado e muitos benefícios. Haverá montanhas de candidatos, mas como saberemos que se encaixa melhor? O anúncio de Shackleton para membros da tripulação foi diferente. Ele não disse o que estava procurando. Seu anúncio não foi: precisa-se de pessoas para uma expedição. Mínimo de 5 anos de experiência, obrigatório, saber içar uma vela mestra, venha trabalhar para um fantástico capitão. Ele não falou isso. Em vez disso, o que Shackleton estava buscando eram aqueles que tivessem algo mais. Procurava uma tripulação que pertencesse a uma expedição como aquela. Seu anúncio real foi assim, ó. Olha o anúncio dele. Precisa-se de homens para uma jornada arriscada. Salários baixos, muito frio, longos meses no escuro total, perigo constante, retorno seguro, duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Gente, sabe o que acontece nesse anúncio aqui? Vou falar para vocês, tá? Provavelmente, nessa expedição aqui, só foram os dominantes. Os estáveis não vão de jeito nenhum. Por quê? Não tem... Estáveis e conformes não iriam de jeito nenhum. Por quê? Não tem nenhuma segurança. Os conformes só vão quando eles se sentem confiantes e seguros. Então, os conformes não iriam. Ele eliminou todos os conformes. Risco. Estáveis não vão mesmo. Os estáveis não vão mesmo. Então, eliminou todos os estáveis e todos os conformes. Deixa eu ver aqui se iria algum influente. Talvez, se fosse dominante e influente, talvez tenha ido alguém, tá? Mas o mais provável era que tenha aqui nessa expedição somente dominante. Por quê? Dominante é ousado, destemido, gosta de perigo, gosta de metas, gosta de fazer acontecer. Então aqui provavelmente ele recrutou as pessoas certas. Olha a diferença desse anúncio para um anúncio que seria o normal ser feito. Aqui ele colocou tudo que poderia acontecer. Então quem aceitasse não tinha como, você prometeu isso. Não tinha como criar motins. Rebeldia. Greve, vamos fazer greve. Não tinha. Porque ele já disse, precisa-se de homens para uma jornada arriscada. Não vem os fracotes não, é arriscado, só ousado vem aqui. Salários baixos, ó, não tô enganando ninguém, é a realidade.
É frio. Longos meses no escuro total. Perigo constante. Olha, quem é dominante ama perigo, meta. Retorno seguro, duvidoso. Não tem nada garantido. Nem o seu retorno é seguro. Agora, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Meta. Eu serei reconhecido e honrado se nós conseguirmos chegar. Nós vamos chegar, porque eu quero ser reconhecido e honrado. Mexeu com o quê? O emocional. As únicas pessoas que se candidataram ao emprego foram as que leram o anúncio e acharam fantástico. Elas amavam desafios intransponíveis. Os únicos candidatos eram sobreviventes. Shackleton só contratou gente que acreditava no que ele acreditava. A capacidade de sobreviver estava assegurada. Quando funcionários se identificaram com a sua causa, eles garantem seu sucesso. Então, em Vilana, os seus funcionários, as pessoas que você contratar, eles só vão alcançar o que você espera se forem contratadas as pessoas certas. Eles precisam acreditar, precisam ser pessoas que acreditem no seu porquê, no porquê da Êxodos. Ok? O que todos os grandes líderes têm em comum é a habilidade de encontrar pessoas compatíveis para se juntarem às suas organizações. Aquelas que acreditam naquilo em que eles acreditam. A Southwest Airlines é um grande exemplo de companhia que tem o dom de contratar pessoas compatíveis com ela. A capacidade de achar profissionais que incorporam sua marca torna muito mais fácil. Vocês conhecem, talvez, eu acredito que a Nick deve conhecer, não sei, o pessoal deve conhecer, a marca de cosmético, de maquiagem, chamada MAC. Tem gente que fala MAC, mas é MAC, tá? M-A-C. Na verdade, é uma sigla, né? Eu não lembro o que significa. M.A.C. Aí a gente fala MAC, que as embalagens são todas pretas. Lá na loja, que eu trabalhava no aeroporto, tinha um stand da MAC. E a MAC, ela era separada da nossa perfumaria. Então, a gente não vendia MAC no início. A gente não vendia MAC. Tinham as meninas lá, uma equipe da MAC e uma coordenadora da MAC. Tudo era separado, mas era inserido na loja. Elas tomavam café com a gente, almoçavam. A mesma escala de serviço, né? Tava lá. E a MAC... quando ia contratar, ela ia buscar perfis exóticos. Então, todo mundo que trabalhava na MAC, você já tinha um padrão. Primeiro que tinha que usar preto. Isso aí já era uma exigência da marca. Eles têm que usar preto, todo preto. Não é preto com branco, não. Preto, dos pés à cabeça, tá? Então, a MAC, as vendedoras e as coordenadoras, todo mundo, gerentes, todo mundo que chegava lá, usavam preto, bolsa preta, laço preto, tudo preto. Então, essa era uma característica. E, geralmente, eram pessoas mais exóticas, então usavam piercing, tinha alargador, muita tatuagem, o estilo de roupa, né, com as meninas com saião, mas com um lascado na perna, decote, transparência, jaqueta de couro, era assim, tá? Então, não é qualquer pessoa que vai se encaixar. Eu, por exemplo, Sandra. E aí, não tô falando por criticar, não, gente. Cada um sabe de si. Mas eu não me enquadraria ali na MAC. Pra que eu ia fazer um processo seletivo? Só porque eu tô precisando, se eu não uso alargador, não uso piercing, eu não tenho tatuagem, eu gosto de roupas mais discretas. Pra que eu estaria ali? Ainda que em um futuro bem longe, eu usei muito preto. Meu guarda-roupa era só preto, tá? Mas preto sem decote, sem... preto. Era calça preta, blusa preta, era assim, vestido preto. Mas, o que acontece? Eu não ia me adaptar. Então, para que a empresa ia me contratar? Ainda que eu estivesse precisando, ainda que eu fosse muito boa, eu não ia me adaptar. Em algum momento, eu ia criar um motim, eu ia criar um problema.
eu ia ser um problema para a empresa. Então, às vezes é melhor você postergar uma contratação, uma parceria, do que contratar qualquer pessoa, entenderam? Tá dando para entender, gente? Vocês estão me entendendo? Vocês estão muito calados. Cadê Verônica Souto? Tá ocupada, Verônica? Hoje é quinta, né? É dia das terapias da Laura, eu acho. Tá me entendendo, Anique? Eu vou finalizar aqui. Ó, a gente nem terminou o capítulo 6. Ele é muito extenso, esse capítulo, e eu tô falando muito hoje, né, gente? Mas eu tô falando dentro do contexto aqui, tá, gente? Então, contratar pessoas com sólido currículo ou grande ética no trabalho não é garantia de sucesso, tá? Talvez o melhor engenheiro da Apple, por exemplo, fosse infeliz na Microsoft. Da mesma forma, é provável que o melhor engenheiro da Microsoft não prosperasse na Apple. Ambos são altamente experientes e trabalham duro. Ambos podem ter sido muito bem recomendados. No entanto, nenhum se encaixa na cultura da outra companhia. O objetivo é contratar aqueles que têm paixão pelo seu porquê. Anota isso aí, gente. Ah, Sandra, mas a minha empresa é pequena, só eu. Agora, pensa grande. E já guarda isso aqui, ó. Paixão pelo seu porquê, por seu propósito, sua causa, sua crença, cuja postura se encaixa em sua cultura. Uma vez que isso esteja estabelecido, só então deverão ser avaliados seu conjunto de habilidades e sua experiência. Shackleton poderia ter a tripulação mais experiente que o dinheiro conseguisse comprar, mas se eles não tivessem aptos a se conectar em um nível muito mais profundo que o de suas capacidades, sua sobrevivência não teria sido conclusão inevitável. Durante anos, a Southwest não teve um departamento de reclamações. Não precisava. Embora Keller, com razão, falasse da necessidade de contratar pelo critério da postura, a companhia aérea merece de fato um crédito maior por contratar pessoas compatíveis com a companhia e responsáveis por oferecer um ótimo serviço. Keller não era o único a tomar as decisões de contratação e pedir a todos que simplesmente confiassem na própria intuição. Seria arriscado demais. A genialidade deles vinha de descobrir por que certas pessoas eram boas contratações e depois desenvolver sistemas para encontrar mais dessas pessoas. Na década de 1970, a Southwest Airlines decidiu que shortinhos e botas brancas seriam parte dos uniformes das comissárias de bordo. A ideia não era deles. A Pacific Southwest, a companhia aérea com base na Califórnia, que lhe servira de modelo, tinha feito o mesmo, e a Southwest apenas copiou. No entanto, ao contrário da concorrente, a Southwest descobriu algo que mostraria inestimável. Eles constataram que as únicas pessoas que se candidatavam ao emprego de comissária eram líderes de torcida e balizas de bandas de música. Isso porque eram as únicas que não se incomodavam com o novo figurino e ficavam à vontade para usar os novos uniformes. No entanto, líderes de torcida e balizas se encaixavam perfeitamente na Southwest. Não só tinham uma ótima postura, como grande disposição para animar as pessoas. Elas distribuíam otimismo, levavam multidões a acreditar que nós podemos vencer. Ajustavam-se com perfeição em uma companhia que era o paladino do homem comum. Ao se dar conta disso, a Southwest começou a recrutar apenas líderes de torcidas e balizas. Olha só, grandes empresas não contratam pessoas talentosas e as motivam. Elas contratam pessoas já motivadas e as inspiram. Olha isso! Tá bom. Gente, olha isso aqui. Grandes empresas não contratam pessoas talentosas e as motivam. Elas contratam pessoas motivadas e as inspiram. Isso aqui
Isso aqui é um código, cara. As pessoas ou são motivadas ou não são. A menos que você dê às pessoas motivadas algo em que acreditar, algo maior do que o próprio emprego, como adjetivo de seu trabalho, elas motivarão a si mesmas para achar um novo emprego e deixarão você estagnado com quem sobrar. Vamos parar aqui. A gente está na página 107 e a gente vai continuar, ok? Vamos tirar o nosso print. Não é, Valquíria? Perfeito. Vamos tirar o nosso print. Foi, não foi? Perfeito. Perfeito isso aqui. Gente, amando esse livro. Se você não tem, peça aí a Papel Colorido RJ com desconto. 15% no dinheiro no Pix e 10% no cartão, tá? A Papel Colorido RJ está toda terça-feira naquela pracinha, esqueci o nome, em Nova Iguaçu, no final do calçadão, uma pracinha que tem onde ficam algumas barracas, próximo ao Banco do Brasil, ao Banco Bradesco ali, no final do calçadão mesmo, tá? Chegando no final do calçadão, você dá de frente para essa pracinha, a Papel Colorido tá ali agora, toda terça-feira. Então, você pode encomendar o seu livro e retirar ali com a Verônica, tá bom? Aí fica mais fácil. Ou quem mora aqui em Cabuçu, eu tenho uma maneira também de conseguir. E aí eu entrego, né? Vem pegar aqui em casa e eu entrego, tá bom? Beijos. Amanhã a live também é às 8. Amanhã a live também é às 8. Ok? Beijos, hein? Se eu ouvir, eu tô cheia de mensagem lá no WhatsApp. Beijo, beijo, beijo.